Bom dia, bom sábado a todos. Estamos aqui nesse sábado lindo para homenagear todas as mães, todas as mulheres que cuidam do outro. E aí, com assunto super leve, super gostoso de conversar com todo mundo, que é justamente os cuidados pessoais, seja com a pele, seja com nossos cabelos, seja com nossa vida. E esse assunto é para homens e mulheres também. E aí, gente, nós convidamos uma pessoa incrível, uma das profissionais que eu mais admiro. Ela se chama doutora Fábia Valente. Ela tem uma clínica aqui em Recife. Olha aí, essa pessoa incrível Ei, entrando. bom Pois dia, é, doutora. Tudo bom, doutora Fábia? Bom tudo ótimo, dia. tudo ótimo, né? Nessa fase a gente tem que sempre responder assim, né? Que está tudo ótimo, que vai Ótimo. melhorar, que daqui a pouco a gente Amém. está voltando, né? Amém mesmo. Amém. Eu estava começando aqui a conversar com as pessoas que estavam entrando. Nós Deixa eu ver, estamos acho que é assim, né? A pelo imagem fica Conselho melhor, Regional, tá ótimo. Nós estamos pelo certo? Conselho Regional de Contabilidade, onde você sabe que, para minha alegria, hoje eu estou como presidente. Quer dizer, a primeira Essa mulher live, presidente desse conselho, né? tá vendo? Ah, eu Essa sei de live, tudo sabe tudo, né? A gente tem dessa história, a né? gente tem uma afinidade muito boa, É, sabe? uhum. E essa live, ela é promovida por um projeto que nós temos, doutora Fábia, chamado CRC Mulher, onde Ah, nós que bom. acreditamos também que não é apenas incentivar a mulher, mas que essa mulher também ela esteja preparada para aquele homem que está ao seu lado, seja um cônjuge, um amigo, um namorado ou seu chefe. Então, essa mulher, ela realmente ela precisa ter um equilíbrio emocional e esse equilíbrio emocional, a gente acredita que quando a gente cuida da gente, cuida da beleza, ele também nos empodera, né? Ele nos deixa bem melhores. E aí, gente, nós estamos com essa pessoa incrível. Vocês vão conhecer um pouco dela. Ela, além de ser uma super profissional, uma super médica, que eu mega admiro, ela é uma pessoa, mãe, amiga. Quando você chega no consultório dela, você se sente acolhida. E é por isso que o presente do Dia das Mães, do Conselho Regional de Contabilidade, é a doutora Fábia Valente. Doutora Fábia, eu gostaria que você, vou dizer você, né? Você, por Minha favor, amiga né? Por linda, favor. minha amiga amada, minha médica, minha companheira, parceira, a gente tem altos papos lá no É, consultório. E eu gostaria que você falasse tanto de você, como do trabalho que você exerce uhum. e da clínica Fábio Valente, que é um dos lugares, quando você chega, gente, você se sente acolhida. É um lugar que você se sente acolhido desde a recepção ao consultório, ao pessoal de apoio, ou seja, eu me sinto super bem, eu chego feliz e saio mais feliz ainda. Então, fala um pouquinho aí desse trabalho lindo. Ah, e depois de ouvir tudo isso, né, a gente tem que se apresentar por completo. Então, assim, eu sou dermatologista, eu me formei aqui em Recife, fiz minha residência médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal, fui da Universidade de Pernambuco, né, tenho 20 anos de formada, e quando eu comecei com a medicina, eu escolhi a medicina por ser uma especialidade humana. Então, assim, o que até hoje eu sempre digo que às vezes o paciente na minha clínica diz, ai, demorou, fica mais, reclama, mas quando a gente começa a conversar, a gente conversa com humanizado, né? Então, essa foi o norte sempre da minha carreira. Quando eu escolhi medicina, eu brinco hoje que eu digo que eu queria ter 7 vidas feito gato para fazer 7 especialidades diferentes, porque a dermatologia foi o primeiro lugar. Mas antes de chegar aqui, onde eu cheguei, na clínica privada, trabalhando até muito mais hoje com estética do que propriamente com a dermatologia doença, apesar que a nossa clínica atende tudo, eu passei por tudo. Então, assim,
Eu fiz residência na universidade, eu fiz mestrado na universidade, eu passei pela docência da universidade, e aí foi um momento muito, assim, como mulher, muito difícil da minha carreira. Eu acho que aqui a gente está para falar um pouco sobre isso, né? Nessa época que eu estava na docência da disciplina de dermatologia na Federal, eu já tinha minhas duas filhas. Hoje eu tenho três filhos, mas eu já tinha minhas duas filhas. E a minha clínica estava começando a me solicitar, porque quando a gente começa esperando pelo paciente. Então a gente espera, a gente disponibiliza muito tempo, e à medida que a agenda vai ficando um pouquinho mais cheia, né, um paciente indica outro, nesse tempo a gente não tinha as redes sociais, então a gente não virava uma superstar do dia para a noite, a gente construía no passo a passo, né, o que é uma construção bem sólida, de fato. E aí, assim, eu fiquei na docência da faculdade, só que aí eu tive que escolher, porque eu levava mais tempo para sair da minha casa e chegar até a Universidade Federal do que o tempo que eu dedicava à minha família. E aí foi quando eu tive que passar por um momento bem conflitante e decidi que o mais importante para mim era a minha carreira, sim, e minha família também. E aí eu deixei a universidade, deixei o serviço público e me dediquei à minha clínica. Por quê? Porque eu gosto muito de tecnologia. Eu tinha muita raiva, entre aspas, quando as pessoas diziam assim: ah, mas tal tratamento só faz em São Paulo, só faz no Rio. Eu sou meio bairrista, sou pernambucana, completamente apaixonada pelo meu estado e por nossa vida aqui. E eu ficava muito revoltada com isso. E eu sempre dizia assim, não, eu quero ter um serviço que seja um serviço que a gente possa ter orgulho dele em qualquer lugar que a gente esteja. E aí foi quando eu me dediquei de corpo e alma à minha clínica. E fui começando, no começo era só eu e Andréa. Andréa é minha secretária, minha gerente, minha fiel escudeira, vamos dizer assim, né? Minha parceira na vida profissional. E E a anjo de gente foi guarda dos pouco a seus pouco. pacientes. Antes da guarda dos pacientes, sempre ajeita todo mundo, né? Então, assim, aí foi quando eu comecei a me dedicar a isso, que eu, 15 anos atrás, eu tinha duas filhas, uma de 3, a outra de 4 anos, e a clínica foi pouco a pouco tomando forma. Eu sempre digo, assim, olhando para trás, que a gente vai aonde a gente tem talento. E eu acho que o meu talento, ele se mostrou nas relações humanas, e ele se mostrou também na parte da beleza, da estética, né? A gente sempre acha uma maneira mais, especialmente nesse momento, a gente teve um pouco de dificuldade de falar do valor da estética. Mas o valor da estética, ele não é um valor que está associado ao nosso mundo hoje, de a gente ser mais bonito que o outro, de a gente aparecer mais na rede social do que o outro. O valor da estética, ele está lá atrás, quando as mulheres, por prazer, por necessidade até pessoal, usavam cremes inventavam tinturas, justamente por ter, eu acho que, um DNA de sensibilidade. Eu acho que as mulheres, elas são mais sensíveis e percebiam o prazer do belo, que estava na natureza, que estava nos animais, que naquela época, muito tempo atrás, sei lá, na Idade Média, era nas caças que os homens queriam um animal mais bonito. E depois de muito tempo, isso tudo foi estudado e foi visto que a estética é um fator relevante no bem-estar da humanidade. Então, hoje a gente sabe que trabalhar com estética em qualquer momento é muito importante. Eu tive uma época da minha vida que eu trabalhei em todos os interiores que vocês podem imaginar. Eu saía de Recife, eu parava em Vitória, depois eu parava em Gravatá, depois eu parava em Bezerros. E nessa trajetória de trabalhar com essa população, eu vi duas coisas muito importantes. Primeiro, que se a gente pudesse, naquele momento, né, 10 anos, 15 anos atrás, pensar em um sucesso de marketing, a gente pensava no mundo feminino, a gente pensava no nome chamado Avon. Tinha mulheres que chegavam para mim que não tinham nem luz, não tinha eletricidade em casa, mas elas tinham um creme da Avon. Então, assim, elas chegavam preocupadas com uma mancha que a gente achava tão insignificante diante da miséria que viviam, mas para ela aquilo era muito significante, era o momento dela de ser gente, de ser mulher, enfim, de se mostrar bonita. Então, foi a partir daí que eu aprendi a diminuir as críticas para as pessoas que são vaidosas e para a estética e ver isso como uma qualidade, como mais uma versão do ser humano.
E aí depois eu fui chegando mais perto, né? Ficando mais em Recife. Hoje eu trabalho na minha clínica. Recentemente a gente mudou, fomos para um espaço maior, mais confortável. E a gente trabalha com tudo que a dermatologia e que qualquer centro de dermatologia no mundo tem. A gente tem o Instituto de Câncer de Pele, que faz mapeamento de sinais com equipamento de primeira geração. O exame feito lá você pode levar para qualquer lugar do mundo, que o aparelho é o mesmo, a análise é feita com a mesma metodologia. A gente tem um setor de doenças, eu até hoje tenho pacientes acompanhados com psoríase e com outras doenças, e a gente tem o nosso forte, que é o setor da estética. Mas eu sempre fui muito ciumenta com meus pacientes, então eu não queria que eles fossem tirar o câncer de pele com outro médico, não. E aí isso faz minha jornada de trabalho começar às 8 da manhã e acabar às 10 da noite. Né? Quantas vezes você já não chegou lá, não é, Doge? Depois de Quantas? ter. Doutora, Quantas posso dar uma vezes? Tô passadinha? chegando, tô Estou chegando. Né? chegando. Então, Oito hoje a horas gente da noite, trabalha. 9 horas da noite, ela tá ali com esse sorriso É, maravilhoso e o hoje a colo gente para tirar trabalha coisa. com essa dinâmica, né, de atendimento pleno ao paciente que precisa de um cuidado dermatológico, de atendimento de urgência, inclusive a gente não complica, o paciente disser que estou precisando, né, já teve momentos da gente ter que sair da clínica e ir na casa do paciente, porque eu acho que a gente é médico para todo sempre, né? Um dia eu estava conversando com uma amiga que é da universidade e ela fez uma colocação muito pertinente, ela disse assim, eu fui convocada para o Covid. Mas para que eu fosse para o Covid, eu teria que fechar o departamento de dermatologia. E a dermatologia, ela tem muita necessidade de urgência. Então, a gente tem paciente internado, a gente tem paciente precisando de atendimento naquele dia, é uma coisa que incomoda, é uma coisa que é visual, incomoda os outros, incomoda o familiar, incomoda a pessoa. E ela pediu para que não fosse encaminhada para o Covid, que mantivesse o departamento aberto da dermatologia. E a universidade permitiu que o departamento ficasse aberto. Então, a dermatologia ela é uma especialidade médica além da estética. E pela estética também, porque a estética é uma coisa de muita responsabilidade. Então, a gente trabalha hoje, né, com tudo que a dermatologia oferece. Então, graças a Deus, eu acho que a gente, é, os nossos pacientes nos reconheceram e a gente pôde presentear também a cidade com um centro de excelência. E eu considero que nossa clínica hoje, né, modéstia à parte, mas eu também tenho profissionais que me ajudam, a gente tem um centro de excelência em dermatologia. E lá tudo que puder ser resolvido vai ser resolvido. Muito bom. E o que eu digo a todos vocês, gente, é feito às nossas empresas, e aí eu vou fazer uma comparação, porque bom atendimento e acolhimento, ele faz com que você também mantenha o cliente, além daquela questão do cliente estar voltado para a sustentabilidade financeira da empresa, mas para a sustentabilidade de outra forma, sustentabilidade mais humana. E é isso que a Exato. gente sente quando chega lá na clínica da doutora Fábia Valente, é esse acolhimento. Outro dia, eu também vou muito no horário de almoço, né? Quando eu não posso. Eu acho que foi início de março, eu fui no horário de almoço e foi muito interessante, porque Ah, sei que você Andréa, eu vai disse, dizer. Andréa, tem que ser rapidinho, não sei o quê. Quando eu fui saindo, gente, estava lá uma bela de uma salada, porque a Andréa sabe o que é que eu gosto. Veja, ela conhece o cliente. A clínica toda conhece o seu cliente, conhece suas preferências. Eu, não, André, você está louca. Não, você vai sair daqui a um cliente e você não pode sair daqui sem almoçar. Eu pedi um almoço para você. Estava lá aquele prato lindo de salada e eu só saí depois que eu almocei. Então, assim, Saiu foi pronta para resolver sua vida, pronta né? para resolver e ainda é alimentada não apenas daquele alimento, mas da gratidão que foi aquele acolhimento no momento. Então, é além de um atendimento médico. Mas, doutora Fábio, o presente aqui das mães e dos pais também, porque tem muitos pais que Uhum, assumem esse papel de mãe. A senhora, você falou também sobre a questão da carreira e família. E ontem, uhum, 17h30, nós conversamos com a psicóloga Tereza Torres. E ela falava exatamente dessa questão das escolhas e do uhum. equilíbrio profissional entre família, carreira,
do seu eu também, porque você precisa se Isso. amar. Então, foi um complemento do que você fez agora, a questão da escolha, justamente para poder ter essa questão da dedicação. Já que tem 3 filhos, gente, essa mulher. Ela É, é é, figura, viu? eu acho Fala só um que pouquinho assim dessa questão do equilíbrio família, profissão, para a gente entrar realmente é, com o tema da no nossa live. assunto. Eu acho que esse é um grande, foi para a gente, né? Eu acho que ainda vai ser eternamente para as mulheres um grande drama. Eu hoje convivo com minhas 2 filhas, uma tem 16 e a outra tem 18. Então, eu convivo com um feminino gigante, feminismo gigante dentro de casa, né? Então, às vezes elas dizem assim, mãe, e quando você diz que é para mulher, por que só para mulher? Eu prefiro entender que a gente que é mulher, que tem filhos, que tem, não é porque culturalmente isso foi colocado, é porque acontece com a gente, acontece no nosso corpo, né? Acontece na nossa doação, na hora da amamentação. Então, assim, você tem o desejo também de ter de criar alguma coisa. Acho que algumas pessoas têm, outras pessoas menos, mas assim, a gente tem o desejo de ter filhos ou de cuidar. Quando não é de filhos, do marido, e ser cuidada também, naturalmente, né? Mas assim, eu sempre tive as coisas acontecendo na minha vida de uma forma muito natural. Então, assim, eu casei no final da minha residência, e aí eu já pensei qual era o momento ideal para ter filhos. E aí eu digo muito isso às médicas mais jovens que trabalham comigo, que não existe um momento ideal. O momento ideal é aquele momento que sua cabeça está disposta e que o filho vai encaixar na sua vida de uma maneira que você possa dedicar o que você tem para dar. Então, eu tive minhas filhas com 1 ano e meio de intervalo entre uma e outra, estava fazendo mestrado na época, trabalhava em 8 lugares, eu tinha 8 empregos na época, mas nada como a juventude, né? A juventude, ela faz com que você consiga dar conta. E hoje eu fico muito, muito, muito feliz de ouvir o que elas têm a me dizer, né? Que sabia que em vez de eu estar no meu quarto, às 6 da tarde, eu estava no consultório e que elas tinham acesso a mim a qualquer momento. Então, assim, a minha opção foi sempre tratar a minha família como prioridade. E a prioridade não era só a questão do tempo, era a prioridade afetiva. E eu acho que na vida da gente, a gente trata como meu paciente, ele é a minha prioridade afetiva. Muitas vezes, assim, eu brinco, às vezes eu tenho paciente que já tem mais intimidade, que chega bem chateado na clínica, aí eu digo assim, ó, vamos transferir esse olhar para outra coisa. Agora a gente vai esquecer que você esperou, que você está com muita raiva de mim, porque eu sei que você está com muita raiva de mim, mas a gente vai transferir essa energia para outra coisa e depois eu pago essa conta com você. Eu prometo que eu vou lhe pagar essa conta, que a gente não, na próxima consulta você não espera nada. E aí a gente vai transformando. Então a minha história em relação aos meus filhos, sem nenhum romantismo, é muito duro, é muito difícil. Em muitos momentos faltou tempo para mim, como ainda falta hoje, mas faltou tempo para mim que eu digo para ir fazer as unhas, para ir. Mas, como tudo na vida, a gente escolhe as prioridades. Então, eu escolhi que a prioridade era minha carreira e meus filhos. Muitas vezes eu ia para um congresso e assistia e voltava um dia antes. Então, assim, eu saía de coração partido, porque eu tinha que abrir mão de um dia de aula, mas, por outro lado, eu tinha que chegar em casa e dar amparo aos meus filhos, que eram pequenos. Então, eu fui nesse equilíbrio, nessa divisão das fatias da pizza, e hoje eu consigo ouvir das minhas filhas que, quanto à presença materna, elas estão satisfeitas, né? E eu brincava com elas que eu chegava tropeçando na escola, no salto alto, né, toda arrumada, aí chegava lá e encontrava com uma mãe que já tinha trabalhado, uma funcionária pública, uma pessoa do lar, e eu morria de inveja daquelas pessoas. Meu Deus, como é que eu não consegui fazer uma opção dessa? E de repente hoje eu me vejo plenamente realizada. Então toda opção é conflitante, mas a opção de você tentar ter um pouquinho em cada frente é fantástico. E eu acho que a minha está dando certo. Até hoje eu sofro para sair de casa, para ir trabalhar, mas quando chega lá eu já me esqueço e já boto minha energia no meu paciente, boto o amor no que eu faço, né? Brinco com os pacientes e a gente vai levando. E de vez em quando a gente chega em casa tão cansada que até a planta do pé dói para quando coloca no chão, né, Dona? Você já sentiu isso? Dia todo Mas de aí, salto, né? né? Linda, Aí maravilhosa. chega no final de semana, a gente esbalda, vai pra praia, toma um drink, enfim, a gente sai Verdade. compensando, né?
e tendo o Amém. prazer de E ver ainda tem um hoje. pequeno, né? Ainda tem um Ainda tem um filhote, pequeno, é. caçulinha. É. Aí, assim, esse momento que a gente está vivendo de isolamento social é um momento muito difícil, eu acho, pela sua conexão com o mundo, né? Eu acho que o mundo está sofrendo na pele e está sofrendo na cabeça, porque a gente não sabe como isso vai ficar, né? As lojas fechadas, as pessoas sem emprego. Quando chove, eu já penso naquela pessoa pobrezinha que a casa está pingando. Então, assim, acho que é um momento de muita comoção, mas também tem sempre uma janelinha que se abre, é o momento que a gente está em casa, que está com. Eu virei professora agora, sou professora do Bom, segundo ano, meu pequeno olha, ainda tem 8 anos, então eu digo a ele que eu sou professora agora, e é um momento que a gente nunca teve para estar em casa e para conseguir olhar até para a nossa vida profissional nas falhas, né? Então eu voltei minha agenda para a organização da clínica, para dar assistência aos meus funcionários, né? Contei com todas tentando não demitir ninguém, manter todos no emprego com a ajuda do governo, né? E a gente vai seguindo, né? Vamos digerindo o que a vida nos dá, né? vamos lá. Olha, eu estou muito feliz nesse momento, porque nossos Eu tô vendo um monte de conselheiros que estão pacientes aí, aí. tem Eduardo Amorim, a esposa dele está aí. Tem Ai, uma que pessoa bom. que eu mega admiro, que é Heráclito, do Ah, HD. Heráclito. O Ah, se Will, ele lá de entrasse Arco aqui, ele fazia o Verde. nosso dia um raio de sol, porque ele é uma luz, né? Nunca Ele é vi. luz. Tem o Will de Arco Verde também, que hoje é seu paciente, meu amigo, seu Uhum. paciente. Ou Olha seja, isso. Ronaldo também, que é contador. Tem homens aí que é muito interessante isso, porque esse Uhum. cuidado, gente, ele independe do gênero. A gente precisa se cuidar. Exato. E tem uma pessoa de Serra Talhada que disse o seguinte, Uhum. doutora Fábia, Dorgivânia, agora eu descobri o porquê da sua pele tão boa, tão bonita. E olha que eu acabei de fazer 48 anos e quando eu cheguei lá em doutora Fábia, minha pele era melasma puro. O melasma ele não tem cura, mas ele precisa ser tratado pro resto da vida e hoje realmente, hoje eu diria que eu estou satisfeita com a minha pele, mas você precisa se dedicar e cuidar. Então, É. primeiro é dizer obrigada a esses homens que estão aí nos apoiando, a todas as mulheres que estão entrando, muito obrigada, nossa gratidão. E que tem uma interrogaçãozinha aí no rodapé, quem quiser fazer perguntas, quando tiver faltando uns 20 minutos para o final, aí eu já vou começar a olhar essa questão das perguntas. Podem perguntar. Mas vamos começar pela questão do tema, que é pele, cabelo. Quais são as dicas que você daria, doutora Fábia, para a questão de pele e cabelo, nesse momento de quarentena? Quais são os produtos que a gente pode acessar e o tipo de tratamento que nós podemos fazer? Lembrando que mulheres, mas depois você foca também para a questão dos homens, que a gente Uhum, tem aí um uhum, público bem legal. uhum. É assim. Eu vou falar de uma maneira bem aberta aqui, tá certo? A ideia não é fazer uma prescrição médica, mas a ideia também não é fazer muito mistério sobre isso. Eu acho que quando surgiu, né, só dando um background, assim, quando surgiu a história da telemedicina, eu já tinha disponibilizado meu celular para todos os pacientes. E às vezes eu brincava sempre com os pacientes e dizia assim, olha, quando você precisar de mim, você me liga. Se por acaso eu lhe atender pelo WhatsApp, que não é permitido, e a gente falhar o diagnóstico, isso é um risco meu e seu. Então, porque às vezes acontece numa sexta, num sábado, no final de semana, né? Então, assim, na hora que eu saí para o isolamento social, eu já disponibilizei isso e o fiz de uma maneira muito tranquila. E graças a Deus, hoje a telemedicina está aprovada, ainda parcialmente nesse momento, mas ela vai se Deus quiser, permitir que a gente dê uma assistência mais ampla aos pacientes. E a gente tem atendido por isso. Então, muitas vezes a gente consegue prescrever por uma foto. A questão da faixa etária, o que é bom para 10, para 20 anos, para 30, para 40, é uma ideia que conduz a um tratamento, como eu gosto de dizer assim, a um tratamento que possa se adaptar à maioria das pessoas e conduz a um entendimento, né, de que para cada idade existe um certo molde, mas isso não é verdade porque cada paciente é único. Então, assim,
Existem dois conceitos de cuidados com a pele, que a gente aqui torna isso em inglês o nome de skincare. Então, tem aquele skincare ampliado em que você usa a rotina meio que das coreanas, você lava a pele, você tonifica, enfim, você vai aí com 5, 6 produtos, você usa um para o olho, um para mancha, um para o contorno dos lábios, e aí você sai. E a gente aqui hoje vai falar do que é o básico, do skincare viável para a maioria das pessoas que estão agora nessa fase, que estão em casa, e também estão no mundo trabalhando, às vezes dando conta até de mais coisas nesse momento. Então, o ideal quando a gente fala em tratamento de pele, vamos pensar nas mulheres acima e nos homens acima de 30 anos, porque até os 30 anos varia muito com a genética. Então, tem pacientes que o que conduz o envelhecimento são 2 pontos principais, é o aparato genético e o ambiente. E dentro do ambiente a gente abre um leque enorme para estilo de vida, né, estresse emocional, ingestão de açúcar, exposição ao sol e uso de hormônios. Então, tudo isso são fatores de envelhecimento. O envelhecimento, ele se passa num processo que chama oxidação. Por isso que a gente fala sempre de antioxidante, de estresse oxidativo. Por quê? Porque tudo que leva para dentro da nossa célula, que é quem faz o nosso corpo, é o oxigênio. À medida que a gente vai metabolizando de forma diferente, a gente vai também dando para as nossas células uma informação diferente. E elas vão se proliferando de uma forma diferente. Isso é a base bem leiga para o entendimento do que é o envelhecimento. Então, por exemplo, o açúcar, que é uma coisa que tem se falado muito. O açúcar, ele induz a um tipo de reação que faz com que a gente perca pedacinhos da nossa célula, de uma maneira geral. Então, a gente começa a fazer uma célula mais feia, mais envelhecida, menos capaz. Então, isso entra no açúcar. A poluição também faz isso, ela aumenta o fator de oxidação a nível da pele. E o estresse. Então, dentro de tudo isso, a gente precisa usar uma substância à noite que permita que a gente leve para essas células uma informação de que elas podem se proliferar de uma maneira melhor, de uma maneira mais efetiva. E aí a gente está falando dos ácidos. À noite ela está reservada, em linhas gerais, para os ácidos. E aí quando a gente fala em ácido, todo mundo pensa, vou ficar vermelha, vou descamar, vou coçar, vou ter reação alérgica. Então, o que eu ouço sempre na clínica é a pessoa dizer assim, Fábia, eu só não quero usar ácido, porque ácido, minha pele é muito sensível e eu tenho medo. Então, existe um ácido, por exemplo, que as grávidas usam e que é muito usado pelos americanos, que é o ácido azelaico. Acho que ele podia ter o nome só azelaico, tirar esse nome ácido, porque ele conflita muito quando ele vem. Mas existe o ácido que é o mais estudado, que é o ácido derivado da vitamina A, que são os retinoides. E quando a gente fala em retinoides, tem aquele ácido que a gente usava manipulado antigamente, que fazia, tirava a pele. E tem o retinol, o retinaldeído, que são ácidos que têm tanta tecnologia envolvida que eles vão lá dentro da célula. Então, eles não dão aquela reação muito vermelha. Então, a gente tem que encontrar um ácido para a gente amar e para a gente usar. E também tirar um pouco o conceito que só funciona quando descama. Às vezes, a gente precisa descamar, mas a gente tem que ter certeza que a gente quer aquela reação naquele momento. Então, muitas vezes, né, Doja, acho que você também já questionou isso. Fábia, esse ácido eu não estou fazendo nada, não está ficando vermelho. E, de repente, hoje você me traz um elogio desse que você está satisfeita com sua pele sem melasma. Então, à noite, ela é reservada para o uso de um ácido. E aí, até no começo, lá no comecinho do isolamento social, eu fiz uma explanação no Instagram falando que sempre a gente procura com nossos pacientes o melhor momento para agredir a pele, porque a agressão, ela mobiliza e ela faz transformação. Então, a gente precisa, em algum momento, agredir a pele. Esse não é a vida toda, porque eu brincava com os pacientes, dizia, você quer descamar o tempo todo, vai ficar mais tempo feia do que bonita. Então, assim, a quarentena, ela trouxe essa facilidade. E a gente pode agora, né, avançar um pouquinho mais rápido, subir os degraus da escada um pouquinho mais rápido e fazer uma renovação mais intensa na pele. Então, esse momento, se eu pudesse escolher, eu escolhi o uso dos retinoides.
Tem paciente até que a gente já está fazendo peeling em casa, mandando para o paciente manipular uma solução segura para que ele possa fazer seu peeling em casa e não precise ir na clínica, até porque não é seguro. Então, se a gente pudesse citar, eu estou vendo que tem uma pessoa perguntando aqui o nome dos ácidos, existem dois nomes que são muito Essa famosos. pessoa sabe de onde é, doutora? De Ah, Dormentes. Ela, ah, Dormentes é? fica próximo de Afrânio. Essa pessoa é uma pessoa incrível. E eu vivo dizendo, Franciné? pega o avião, vem-se embora, vem se consultar com a doutora Fábia. Então, assim, como eu disse no começo, eu vou ser bem direta, tá certo? Então, a gente teria dois nomes principais. Se a gente pensar que a gente vai julgar a nossa pele como uma pele sensível, ou a gente nunca teve experiência com ácido, eu diria que a gente deve usar um chamado retinol. Retinol 03. Esse retinol 03, ele geralmente não agride muito a pele. Agora, lógico, se você tiver acesso a uma telemedicina, a uma teleconsulta, marca uma teleconsulta com o seu médico, com a gente, enfim, mas para poder ir mais direcionado. Mas a gente teria esses dois polos falando dos retinóides. O retinol, que é o mais suave, e o vitanol, ou vitacide, que é o mais potente. Então, dentro desses dois polos, a gente se encontra aí aonde a gente pode adaptar melhor para cada pele. A segunda orientação seria, bom, a gente agrediu a pele, a gente dormiu com uma substância que ela vai fazer o quê? Ela vai descamar e ela vai abrir a pele. Às vezes nem descama, mas a nossa pele ela é feita pelo entremeado de junções. E é justamente nesses dentinhos aqui que a substância entra e penetra dentro da célula e induz essa renovação. Mas para que tudo funcione na pele da gente, a gente precisa nutrir e hidratar. Então, muitas vezes o paciente vai lá na clínica, às vezes paciente idoso, e eu digo assim, está coçando, ou está com alguma situação particular, e eu digo, olha, o que a gente precisa é hidratar. Ai, Fábio, eu não acredito que eu vim aqui para tu me passar um hidratante. Aí eu disse, mas é a partir da hidratação que tudo funciona. Pense em você, se você está desidratada, você vai para o hospital. Se você não está desidratada, você vai, né? Uma criança que tem diarreia, ela morre por quê? Por desidratação. Então, a pele da gente, ela sofre com a desidratação. E se a gente agride a pele à noite, durante o dia a gente opta por usar apenas protetor solar, a gente não está nutrindo idealmente. Então, o ideal é que a gente use uma substância que seja hidratante e antioxidante para poder bloquear um pouco a nível de pele aquela reação que eu falei, que é o principal fator, é o confluente dos processos de envelhecimento. Então, a gente vai usar de manhã. E aí eu podia citar alguns nomes, né? O principal hidratante da pele é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma molécula que penetra na pele e ela é capaz de atrair água. E ela hidrata e faz com que essa renovação, esse metabolismo celular, ele seja mais adaptado e mais otimizado, vamos dizer assim. Então, é importante que de manhã a gente use um hidratante. Aí algumas pessoas vão perguntar, ai, Fábio, eu tenho a pele oleosa, como é que eu vou jogar óleo nessa pele? A ideia, o link entre hidratação e óleo, ele é parcialmente verdadeiro. Hoje, a gente tem um monte de substâncias que são na versão sérum, que são na versão aquosa, e que elas vão levar uma nutrição para essa pele sem necessariamente aumentar a oleosidade. E muitas vezes, quando a gente tem uma pele oleosa, eu estou vendo aqui que é uma pergunta de como cuidar da pele oleosa, a gente Exatamente, precisa essa é usar um ácido. nossa coordenadora do projeto Mulher Contabilize, CRC Mulher, né? CRC mulher. Então, às vezes, quando a gente tem uma pele oleosa, a gente vai lá em cima naquele ácido e a gente usa um ácido mais potente, porque é uma pele que metaboliza bem. Já uma pele seca é uma pele mais reativa, que a gente precisa apostar no do dia, que vai hidratar mais e tornar ela mais resistente para a noite. Então, a gente vai durante o dia e aí a gente vai hidratar essa pele. Porque muitas vezes eu ouço a solicitação, Fábio, eu queria só um para a noite e um para o dia, que é aquele skincare prático, né? Às vezes a gente não consegue, a gente tem pouca oferta porque existe uma incompatibilidade química. Quanto maior o fator de proteção, mais ele reage com algumas substâncias e a gente não pode ter alguns hidratantes ideais junto com o protetor solar. Mas hoje a gente já tem, eu citaria a princípio dois produtos que já têm proteção solar junto com o fator de Peguem a hidratação. caneta. Junto com o fator de hidratação,
que ajuda muito, porque assim, eu sempre digo, a minha primeira pergunta quando eu vou começar a minha prescrição é: qual o seu grau de amizade com os cremes? Muito amiga ou tem vontade de jogar fora tudinho, né? Aí tem pacientes, ai, Fábio, eu adoro. Aí, para esse paciente, eu consigo passar, escolher plenamente o hidratante e escolher plenamente o protetor solar. Quando é aquele paciente assim, Fábio, quando eu saio da minha para trabalhar, eu tenho 1 minuto para passar uma maquiagem. Aí eu disse, bom, então para esse paciente ele precisa usar as duas coisas juntas. Então hoje a gente tem uma vitamina C, estou vendo que tem uma pessoa perguntando a indicação da vitamina C, que chama Melora C Max Espuma, FPS 50. Então ela une a vitamina C com o fator de proteção. A gente pode usar só ela. É o prático e o, assim, adaptado. Vitamina C dá alergia, qualquer produto pode dar alergia. Você vê que tem paciente que tem alergia antialérgico. Então, assim, o fato de a gente estar dizendo aqui não quer dizer que é 100% adaptado a todo mundo, mas que é adaptado à maioria das pessoas. Então, assim, a gente pode usar uma vitamina C já com protetor. Essa é dessa marca Melora. Existe um da La Roche, que é o Redermic UV, que ele já tem fator de proteção. E existem outros blends, que é o grande boom da dermatologia. Por quê? Quando a gente fala em blend, a gente fala em mistura. A gente sempre diz que, assim, você pega, vamos exemplificar com perfume. Você pega 4 perfumes, bota de rótulo virado para não induzir a escolha. Geralmente, os pacientes escolhem aqueles perfumes que terminam sendo mais sucesso, que são mais, apesar de terem 3 substâncias iguais. Por quê? Porque a maneira de misturar é o que se chama de blend. E a forma de fazer esse blend é que faz com que você chegue no ponto ideal do produto. Então, a gente precisa escolher alguns blends. E muitas vezes a união do protetor solar com o produto na mesma substância prejudica um pouco esse blend, tá entendendo? Então, a gente precisa escolher o melhor blend. Às vezes, depois, numa segunda, numa terceira ida à clínica, o paciente já está adaptado, já está usufruindo, que eu uso sempre esse termo, que tal a gente usufruir de uma pele linda, uma pele boa? É tão mais prático, né? Assim, você tá bem, usar menos maquiagem, poder... Então, usufruir de uma pele boa é uma sedução além do limite, para homens, para mulheres, para todo mundo. Tem homem que reclama muito de oleosidade e que às vezes não tem ainda esse acesso. E aí, quando a gente começa a usar, diz, poxa, Fábio, é um creme à noite e resolveu minha vida. Então, assim, usufruir de uma pele boa é fantástico. E aí, o que é que a gente pode fazer? A gente vai e faz um produto agregado ou separado. Então, existem inúmeras vitaminas C no mercado. Existe a vitamina C da La Roche, existe que é o Active C10. Existe a vitamina C da Vichy, que é o Lift Active. Existe, todas as marcas elas têm vitamina C, porque a vitamina C ela é um super-herói da pele. Ela é mais absorvida através da pele do que através do estômago. Então, a gente usa muito. E aí seria aquele grande adubo. Lógico que tem paciente que, por exemplo, sou uma paciente que tem uma pele seca. Então, se eu usar uma vitamina C em torno dos olhos, eu não abro o olho no outro dia. Então, isso sempre existe. Tem o risco de você ter uma alergia. Mas o minimamente para você manter uma pele boa seria um creme para a noite e um creme para o dia. E por que um creme para os olhos? Algumas vezes eu digo, emende, passe direto no olho, já que você não quer ter 3 cremes. Mas o creme dos olhos, ele traz pra gente a ideia de mais penetração. Geralmente ele é mais fluido, porque a pele aí é mais fina, a gente tem uma espessura de pele muito fininha e a gente tem muito movimento. Então, tem um estudo muito interessante que fala que as primeiras áreas de envelhecimento de homens e mulheres são os olhos e a boca. E que fez um aprofundamento muito interessante, né? Que ele fala que as mulheres envelhecem com muito mais velocidade que os homens, porque a gente tem uma substância que estimula no nosso cérebro essa nossa mania de falar muito. Então a gente fala infinitas palavras a mais do que os homens, e por isso a gente marca muito mais isso aqui. Isso é um estudo, isso não é uma coisa, um fato curioso, não. Isso é uma coisa que foi comprovada. Existe a substância que estimula o cérebro, que faz a gente piscar mais e mexer mais aqui, o contorno dos lábios. Por isso que a gente envelhece mais rápido. E ainda mais, os homens têm barba.
o pelo, ele é a estrutura mais rica em células tronco. Então, quando você tem pelo na região, a gente tem até pedindo para ter barba, né? Você aumenta aquele aporte de células tronco, que são células que se multiplicam e se transformam em células excelentes. Então, assim, eles também têm um retardo do envelhecimento por isso. Mas, por outro lado, eles têm a musculatura mais forte, então eles marcam mais testa, marcam mais contorno de olhos. Então, existe algumas desvantagens também, né, para eles, né? Tá Vamos. vendo? É. Que coisa mais. Então, Complementa depois, além da vitamina C, a questão do colágeno também. Minha gente, eu sou assim, vamos lá, vamos chegar fanática lá. por colágeno. Vamos chegar lá. Então, assim, dito posto isso, né, que a gente precisa de 3 produtos ou 4, 3 quando a gente fala óleos, ácido da noite, hidratante com filtro junto para o dia. 4 quando a gente fala ácido da noite, creme dos olhos, hidratante separado do protetor. Em relação à escolha da proteção solar, né, aquela proteção que está no rótulo, ela traduz a aplicação de uma maneira ideal. Se você imaginar que uma colher de cafezinho, uma colherzinha de chá, seria a quantidade ideal para o seu rosto, você vai ver que você nunca, em tempo algum, usou a quantidade ideal. E você nunca, em tempo algum, vai ter aquele fator de proteção que está no rótulo. Então, quando a gente usa um fator 30, a gente está protegendo tantinho assim. Quando a gente usa um fator 50, a gente acessa ali um fator 30, 40. Então, é muito importante o fator de proteção. Existiu há um tempo atrás um questionamento pelo FDA, que é o órgão regulamentador americano, de tirar do rótulo dos produtos o fator de proteção. Porque eles acreditavam que quando um paciente usava um fator 30, 40, um fator 50, 70, ele se achava super protegido. E a ideia de superproteção poderia estar facilitando o aumento da incidência de câncer de pele. Mas isso não foi apenas a partir do fator 90 é que eles já começam a não colocar mais e colocar como bloqueador solar. Mas assim, se eu pudesse escolher um número, eu dizia, use sempre um filtro 50, porque o filtro 50 ele vai proteger você mais efetivamente. Em relação à luz do computador, às telas de celular, a iluminação, com esse advento da ciência e a ideia de poupar energia, a gente começou a usar luzes que são as luzes azul. E elas entram no espectro de absorção da pele. Elas não são tão absorvidas quanto a luz do sol, mas elas são extremamente absorvidas e elas podem sim levar a agilizar o envelhecimento, agilizar a exacerbação das manchas. Então, tem que usar protetor solar em casa, seria o ideal. Então, às vezes, assim, para aquele paciente que realmente não tem tempo, é melhor você usar uma nutrição da pele bem razoável, boa, né, mas limitar a sua escolha, mas usar junto um protetor solar. Então, nunca a gente vai poder abrir mão do protetor solar. Posto isso, agora vamos pensar no rejuvenescimento pela boca, né? Que esse seria o mais fácil, né? O ideal, que a gente tomasse uma pílula, né? Tanto é que quando surgiu o filtro solar oral, quando surgiu o protetor solar oral, a gente teve aquele sonho de que com o protetor solar oral a gente não ia mais precisar aplicar filtro solar. Mas isso não é verdade. O protetor solar oral, ele é uma substância natural que ajuda a gente a se proteger um pouco mais. Ele cria um pouco mais de resistência. Então, ele vai para os pacientes de melasma, para os pacientes que têm doenças que são ativadas pelo sol, que existem várias. Então, mas ele não substitui. Mas aí veio a história do colágeno. Então, o colágeno é uma substância que dá muita estrutura, que a gente tem no nosso corpo todo, a gente tem na pele, nas articulações especialmente, e que existem várias formas. Então, a gente pode citar 20 tipos de colágeno. De acordo com a genética, cada paciente vai ter uma composição. Por isso que tem aquelas pacientes que chegam lá na clínica, nos seus 60, 65, 70 anos, e quando eu vejo a pele, eu, assim, digo, tô morrendo de inveja, porque é aquela pele mais rígida, mais dura, porque isso está na genética. É o blend de colágeno que cada paciente tem. Então, tem paciente que tem colágeno 1 e 3, tem paciente que tem 2 e 5. Lógico que todos têm todos, mas a composição maior. Isso faz com que algumas pessoas digam assim, eu vou para academia e rapidamente eu ganho músculo, que não, músculo é uma coisa, colágeno é outra. Mas por quê? Porque a pele está lá favorável. Qualquer músculo que aparece, e o músculo também se beneficia da genética,
é bem mais visível. Então, a princípio, quando a gente começou a repor colágeno, eu diria isso lá uns 15 anos atrás, a gente repunha a molécula inteira. E essa molécula inteira, ela não ultrapassava a barreira do estômago e do intestino. O nosso estômago, ele é um órgão muito sabido, então, assim, ele neutraliza rapidamente algumas substâncias, ele viabiliza a absorção de outras, tanto é que, assim, os pacientes que fizeram cirurgia de estômago, eles têm algumas deficiências, né, de vitaminas e de algumas outras coisas que a gente vai falar quando falarmos dos cabelos. Então, o que é que acontece? A gente começou a perceber que esse colágeno não era absorvido. E aí a tecnologia foi avançando e hoje a gente repõe os peptídeos de colágeno, que é um colágeno tão pequenininho que ele é capaz de ultrapassar essa barreira. E vários estudos, especialmente os japoneses, eles estudam muito isso, já mostraram a presença de colágeno aumentado na pele e absorção sanguínea. Então hoje a gente tem sim confiança para prescrever colágeno. Aí vem a próxima pergunta. Quanto tempo eu vejo a resposta e qual é a resposta, né? É quando a gente vai no médico, a gente quer o nome do remédio e a solução, né? Então, assim, essa pergunta não tem... E rápido. Essa pergunta não tem resposta. Não existe nenhuma escala que vá conseguir medir o quanto você se beneficiou e o quanto você absorveu. E existe um viés, que em estudo científico a gente dá esse nome de viés, é quando a coisa desvia um pouco da medição ideal. Ou seja, geralmente um paciente que está tomando colágeno é um paciente que tem uma preocupação a mais com a estética. Então ele vai usar um creme, mesmo que esporadicamente. Aquele que não vai usar creme, que eu tenho um paciente que diz, Fábio, meu creme é vir aqui uma vez por mês. Então vai no consultório e faz um tratamento uma vez por mês. Mas assim, então esse paciente, ele também usa o colágeno. Então a gente não pode dizer que tudo que ele recebeu foi só por conta do colágeno. Ele recebeu porque ele tomou colágeno, ele fez tratamento. Então existe essa dificuldade de mensuração. Mas se a gente pudesse medir, a gente iria medir até 6 semanas. Com 6 semanas, a gente consegue perceber algum benefício ou não. O colágeno, diferente das vitaminas, ele realmente não tem muita reação com nada. Então, você pode tomar sem problema. O único desconforto é que, às vezes, para você ter a dose ideal, você não consegue colocar ele num comprimido. Então, você tem que fazer sachê, ou você tem que fazer jujuba, né? Eu acho que as jujubas, elas são a melhor forma, né? Você tem uma jujubazinha que você toma e você repõe seu colágeno. Hoje, ele faz parte da minha prescrição. Eu acredito, eu me baseio em estudos, não é uma coisa que é uma crença pessoal, porque muitas vezes eu digo ao meu paciente assim, olha, essa combinação não está em lugar nenhum, mas o que eu observo nos meus pacientes é uma melhora muito grande. E outras vezes eu digo, olha, isso aqui está sedimentado na ciência. Isso faz parte da ciência. Então, o colágeno hoje, eu acredito que ele é uma substância que de fato é sedimentado. Agora, a gente não tem como medir a resposta. E alguns pacientes não conseguem aderir ao tratamento de tomar cotidianamente. Mas realmente é uma substância que merece ser tomada. E aí vem a segunda pergunta. E o ácido hialurônico, e a vitamina C, e o zinco? Então, o ácido hialurônico, ele tem uma absorção também por via oral, mas a manipulação dele é mais sofisticada. Então, muitas vezes a gente não tem uma manipulação ideal dele e ele termina ficando muito instável. E aí, às vezes, a gente tem uma preocupação quando a gente é médico, até do tamanho do comprimido. É incrível como isso faz a diferença. O tipo da cápsula, o tamanho, a forma. Uma curiosidade é que, por exemplo, o Japão, os coreanos, né, os japoneses, eles têm uma preocupação enorme com as embalagens, que as embalagens sejam práticas, que elas não arranhem, que elas não tenham ponta. Então, lá nada tem ponta, nada você precisa fazer força, virar. Lá tudo é assim, botou, passou. Então, essa coisa da suplementação, da suplementação via oral, ela tem que ser prática para o paciente, senão ele começa a não conseguir aderir ao tratamento. Então, não adianta a gente ter um tratamento ideal sem adesão. Então, a gente consegue sim fazer o colágeno, consegue fazer o ácido hialurônico, e junto com isso a gente bota coenzima, Q10, a gente bota luteína, e aí a gente faz uma composição ideal para cada paciente. Todas essas substâncias, elas têm viés de avaliação. A gente nunca pode dizer assim que vai dar um zinco e o paciente vai ter isso. Agora mesmo, com essa pandemia,
tem se estudado, imagine que o mundo todo está estudando e a gente ainda não tem uma resposta para esse vírus. Então, foi estudado também a interferência do zinco na imunidade. E eu achei isso muito interessante porque o zinco faz parte da minha prescrição, pelo menos uma vez por ano para os pacientes, ou que estão com queda de cabelo, ou que estão com baixa de imunidade, às vezes crianças que têm muitas verrugas, já tem estudos provando que aumenta a imunidade. Então, assim, o zinco agora, ele tem sido proposto como um estimulante da imunidade. E a gente tem prescrito para aqueles pacientes que estão em casa, para ver se consegue dar um up nessa imunidade. Falar de imunidade é falar de um tema tão amplo que eu acho que não tem ninguém no mundo que domine. Então, a gente não pode dizer, olha, tome zinco que você vai ficar bem. Mas a gente sabe que ele está envolvido em todas as vias de defesa, que ele carrega algumas substâncias, que ele atua na imunidade, né? É como a vitamina D. A vitamina D, ela, por um tempo, ela foi extremamente estudada, ela foi extremamente valorizada, mas não existe nenhum estudo que diga que ela é isso tudo. Mas a gente sabe que manter um nível ideal de vitamina D é favorável. Então, hoje a gente tem pensado muito sobre isso, sobre como suplementar os nossos pacientes sem exageros, mas ajudando a manter um metabolismo normal. Então, acho que aí a gente, para sustentação da pele, a gente usaria o colágeno, e para imunidade, melhora de metabolismo mesmo, a gente usaria um monte de outros compostos, né? Aí tem o silício, tem o zinco, tem o magnésio, então tem muita coisa que pode ser usada. Né? Então é mais ou menos isso que a gente poderia fazer de uma forma bem resumida. Um comprimido, um creme para a noite, um creme para o dia e um creme para os olhos. Eu acho que esse é o resumão que eu gostaria de deixar aqui. Agora, diga aí, eu já não parei de falar. Ai, que coisa linda. Não, eu tô aqui, o bloquinho já consumiu aqui um bocado de folhas, viu? Gente, a gente vai deixar essa live gravada. Nós temos 9 minutos, na verdade. E lógico que a gente vai deixar para a doutora Fábia para ela falar. Mas tem muita gente ainda tocando no assunto do melasma, da rosácea, Uhum. dessas questões todas. Eu sei que a gente já tocou, mas justamente isso. Se em casa, tem uma pessoa perguntando se em casa precisa usar protetor solar, eu particularmente é meu companheiro diário, tá? Então, assim, é feito a Precisa doutora sim. Fábia, ela quando me vê, ela diz, Dona Giovânia, você é, assim, de uma certa forma é fácil de cuidar, porque eu sou muito determinada e cuido muito de mim, ou seja, tanto tem a questão da boca, né, doutora? Que a gente acha que só Uhum. creminhos que resolve, mas a alimentação, gente, ela é muito importante também. Eu tô amando essa Muito. live, porque tá super leve, até a carga dos nossos ombros da semana está sendo aliviada. Isso, Então, isso, isso. tá maravilhoso de conversar com você. E eu vou deixar esses. Quando tiver faltando 2 minutinhos, eu te aviso, mas pode Certo. continuar aí falando, porque Então vamos tá uma lá. Então vamos delícia. abordar um pouquinho de cabelo. Em relação, só para dar um retorno, eu vi que alguém perguntou sobre rosácea e sobre melasma. A rosácea ela é uma doença vascular, tá certo? Ela é uma doença que atua a nível de vaso, por isso que ela apresenta tantas fases. Aquela que fica só vermelha, aquela que fica vermelha e com espinha. Então ela é um desafio. A gente precisa ter um tratamento continuado, mas não contraindica o uso de ácido. Eu vi que alguém perguntou sobre a isotretinoína, que é o Roacutan. O Roacutan é um tratamento derivado da vitamina A. Ele está aprovado para acne. Mas existem vários estudos em andamento falando sobre a atuação dele no rejuvenescimento. Então, muitas vezes a gente usa sim para pacientes que estão tratando conosco de qualidade de pele. E muitas vezes ele beneficia, inclusive, os pacientes de rosácea. O melasma, não precisa nem dizer, né? Tem que, assim, amar a sua dermatologista, botar fé no seu dermatólogo, no seu médico, porque, porque a gente vai acertar e a gente vai errar também. Então, assim, não existe. Eu digo a vocês que eu tenho na minha clínica 2 aparelhos que são considerados os aparelhos melhores do mundo. Um que chegou agora, sei lá, no final do ano, e o outro que a gente comprou logo que lançou ele nos Estados Unidos, que é o Spectra, que já tem muito tempo, e a gente agora tem o Fotona Starwalker. Então, assim, se a gente pensar em tecnologia e estudo, eles traduzem tudo isso. E mesmo assim, eles não resolvem. Então, a palavra resolver, ela está fora do nosso aparato
né, do nosso vocabulário quando se trata de melasma. Mas a palavra controle, ela é totalmente pertinente. A gente tem... Ai, França! A gente... Adorei essa. A gente tem um aparato, muitas terapias que a gente pode fazer, mas elas são absolutamente individualizadas. Então, seria, assim, uma doidice dizer aqui o nome de um remédio para melasma. Não existe. A gente vai ter que tratar particularmente cada um. Assim como não existe dizer que a hidroquinona é proibida ou é a melhor droga. Existe uma droga, é uma droga para ser utilizada, é um dos grandes clareadores, mas se usada por muito tempo, a gente vai também piorar. Então, o melasma e a rosácea, eles precisam sim de um link bem especial com o médico. Em relação aos cabelos, a gente tem 3 causas principais. A gente tem sim o envelhecimento do cabelo e da fibra, e acho que todo mundo agora tô indo agora para... Essa aí mora em Uberlândia, doutora. Ou seja, está o país inteiro. Eita, Santa Catarina, a presidente de Santa Ai, Catarina. que Nós temos gente em bom. Minas Eu Gerais, tenho, Rio de Janeiro, Paraíba. eu Então, tenho uma você amiga em está falando do Uberlândia, Brasil. Mariane. Que bom, que bom. Então, assim, em relação ao cabelo, a gente tem o envelhecimento da fibra, é fato. Cada vez que a gente tem aquela queda de cabelo fisiológica a cada 4 anos, o cabelo da gente é o aniversário dele, ele faz o aniversário e fica um pouquinho mais velho. E a gente tem as quedas. Então, muita gente me ligou agora no começo, dizendo, Fábia, com esse estresse, meu cabelo está caindo. Esse cabelo que está caindo agora, não digo agora porque já fazem... Mariana e Hanna, isso mesmo. Que já faz um tempo que a gente começou, mas nos primeiros dias da quarentena, o cabelo ele responde 3 meses após o evento. Tem paciente que diz assim, você é bruxa? Como é que você sabe que em janeiro eu tive um problema muito sério, quando ela chega em março com o cabelo caindo? Eu disse, porque o organismo da gente ele é precioso, então ele mostra para o médico isso aí. Então, geralmente, depois de 2 a 3 meses, o cabelo começa a cair. E, eventualmente, a gente tem quedas intensas quando a gente tem um aparato genético, ou seja, aquelas mulheres que têm pouco cabelo ou os homens que são calvos, quando a gente tem algumas cirurgias importantes. As viroses, por si só, dengue, chikungunya, agora Covid, a gente está esperando aí para o segundo semestre um monte de paciente com cabelo caindo. E a gente tem os distúrbios alimentares, né? E aí a gente vai entrar com o estresse, as dietas, o excesso de atividade física, então tudo isso funciona. Então hoje a gente tem como abordar o cabelo em todas as suas frentes. O envelhecimento da fibra com os cosméticos, até um dia desse eu fiz um post sobre isso. A gente tem como tratar o couro cabeludo, aqueles pacientes que têm doença de couro cabeludo, dermatite, descamação. E a gente tem como tratar as quedas em si, tanto com tratamento via oral, com substâncias que a gente toma, como também com tratamentos dentro da clínica. Alguém está falando sobre a menopausa precoce, ela é devastadora para os cabelos, mas existe sim tratamento. A gente hoje tem recurso para a gente manter o nosso cabelo como uma moldura agradável para o nosso rosto. Então, a gente não precisa ficar mais careca. Entretanto, também, como o melasma e como a rosácea, é uma coisa assim que precisa de um link muito especial mesmo. Então, é uma situação que a gente tem que estar sempre atenta aos nossos cabelos. E não pode deixar por muito tempo, porque existe uma estrutura que quando a gente perde por muito tempo o cabelo e a gente resolve tratar 5 anos depois, às vezes a gente não consegue recuperar aquele fio. Então, aquele fio ele não volta mais. E aí a gente tem uma perda realmente definitiva. Mas existe muito, olha, a gente tem muito a agradecer aos nossos cientistas que vivem estudando. Quando os pacientes dizem que não querem Doutora, tomar o remédio, eu digo assim, meu doutora Deus, Fábia, coitados dos cientistas. nós temos 1 minuto, mas essa live já sucesso total, de Ai, audiência, que de bom, que tudo. bom. Esse tá incrível, inclusive gente do Brasil todo. Eu estou muito feliz.
Na Ai, realidade, que foi bom. mais uma inovação do Conselho Regional de Contabilidade, do projeto CRC Mulher, através da coordenadora A Lourdes Gama sensibilidade das também. mulheres, né? É, A sensibilidade das e, mulheres, e é né? exatamente isso, é falar não apenas de contabilidade, assuntos técnicos, trabalhistas, mas a gente precisa falar do bem-estar também. E aí, Isso. nesses 40 segundos, primeiro, minha gratidão, muito obrigada por você existir na minha vida. Deus te Ai, abençoe, obrigada a você. abençoe a Andréa, abençoe a toda a equipe da Clínica Fábio Valente. Uhum. Estão perguntando se você está atendendo online também, Tô sim, tô etc. sim, tô sim. E, Tô sim. A gente atender, tem lá no nosso Instagram o telefone para e agora marcação. 20 segundos para você. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Quando você me chamou, eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou saber falar para um público da contabilidade? Mas logo em seguida veio a resposta. Vamos falar de dermatologia.